Oi, tudo bem por aí, meninas? Hoje essa aula aqui vai ser incrível. A gente vai falar sobre dress code. E nada melhor do que as especialistas para falar sobre isso, né? A Mil e a Márcia. Depois da nossa aula sobre serviços, né, que a gente oferece para as lojas, para empresas em geral, muitas pessoas vieram pedir para a gente falar um pouco mais sobre dress code, porque inclusive um dos serviços, né, meninas, que a gente falou lá dentro da aula de vendas de serviços diferentes que a consultora pode oferecer, era palestras de dress code ou direcionamentos de dress code para uma empresa. Então, hoje em dia, muitas empresas, né, elas precisam desse direcionamento e ainda mais, né, a Márcia, a Mil estava aqui conversando um pouquinho nos bastidores da aula antes de entrar, que muitas empresas, na verdade, agora, principalmente com essa questão do online, se viram ali num momento mais difícil ainda, né, para definir, para direcionar essa questão do dress code. Porque imagina, né, gente, nesse momento da quarentena, nós estamos todos aqui atrás do computador. Uma coisa é a gente dar direcionamentos para as pessoas no presencial, quando elas estão vindo para o trabalho. Ou seja, elas vão pegar o ônibus, elas vão ter que sair ali de carro, elas vão ter que andar na rua, querendo ou não, as pessoas se preparam para isso. E quando muitas vezes elas estão trabalhando de casa, tem aquele famoso síndrome do pijama, sabe? Que puxa a gente. E aí, às vezes, muitas pessoas acabam deixando de se cuidar, deixando de cuidar da aparência, ou simplesmente deixa para lá essa questão e acha que está na sala de casa mesmo, e na verdade a gente está em trabalho. Então, hoje, a ideia é que a Mil e a Márcia, elas realmente tragam muitas informações aqui para vocês. No final, a gente vai disponibilizar esse e-book com todas as informações que elas construíram para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida depois, manda lá no direct da escola, manda no nosso direct também, ou manda por e-mail, que a gente vai ficar à disposição para responder para vocês. Certo? Nilma, quer falar alguma coisinha antes da gente começar? Bom, a gente preparou esse material porque teve também muita procura, né, Mil? Teve bastante pessoas, assim, que vieram perguntar sobre como atender esses clientes empresa, ou mesmo procuras de palestra, como a Eve falou. Sim, como a Eve falou numa aula no Moda Club, né? As meninas vieram falar com a gente e o interessante é que é um serviço que a consultora de imagem ela pode oferecer e poucas de nós, né, fazem isso. Assim, quantas empresas, né, no caminho do seu trabalho, né, se você ainda está trabalhando fora até a sua casa, quantas empresas não tem aí nesse caminho, né, que você pode oferecer esse tipo de serviço para ela? Né? Empresa também entenda-se por comércio, loja, não somente assim, empresa como um banco, uma indústria ou algo parecido. Qualquer comércio é uma empresa, porque eu não sei se vocês, aproveitando esse gancho de comércio, eu acho que já deve ter acontecido com vocês, de vocês entrarem numa loja e você não saber quem trabalha lá. Ou pior, aí você vira para a pessoa e fala assim: oi, você trabalha aqui? Não, eu sou cliente. Até você achar quem venda, porque gente, às vezes você não dá, se não tem nenhuma identificação, tá todo mundo com roupa normal, né? Roupa comum. Sim, isso, nossa, eu já fiz isso muitas vezes. De falar, oi, tudo bem, você trabalha aqui? Ou pior, ser abordada. Oi, você trabalha aqui? Não. Também. Também, abordar e ser abordada, né? É isso mesmo. Eu acho que definir um dress code para a empresa profissionaliza muito, né? Essa empresa. A gente se sente mais... Porque você sabe quem procurar, né, nessa empresa. E, nossa, assim, como cliente da empresa, da loja, que for, a hora que você entra no estabelecimento, é outra
você tem outra impressão da empresa, do local em geral. De mais organização, de confiabilidade e tudo mais, porque realmente a imagem vende, né? Com certeza. E você sabe, meninas, que uma coisa que eu acho que vale a pena a gente ressaltar é que quando a gente vai para uma empresa e a gente percebe ali que existe um direcionamento, porque o funcionário, ele é a cara da empresa, né? Quando ele está ali prestando serviço, quando ele está trabalhando dentro do local, ou mesmo quando ele está aqui no online fazendo uma reunião com o cliente, trabalhando para essa empresa, ele é a cara da empresa. E quando a gente vê que existe um cuidado com a aparência, então não é que a pessoa precisa estar em uma roupa totalmente cara, ou nossa, precisa estar com o cabelo escovado todo dia, não é isso, né? É a questão de ter cuidado com a aparência. E quando a gente dá esse direcionamento das vestimentas, seguindo a cultura da empresa, o que a empresa quer passar para os clientes, fica muito mais fácil até para os próprios funcionários fazerem essa definição, né? Isso, verdade. E no online, hoje também é muito importante orientar os funcionários justamente desse cuidado, que, como você falou lá no início, ele está na sala, mas ele está a trabalho, de qualquer maneira. Então, no mínimo, a parte de cima tem que estar, assim, apresentável. Sim. E pode ser o famoso Jornal Nacional, né? Que só se veste da cintura para cima. Você pode estar de chinelão, mas em cima tem que estar... Mas assim que você falou, eu lembrei dessa cena. Sim. Não, esses dias mesmo me perguntaram, ô Ive, você é meio Jornal Nacional? Eu falei, olha, mais ou menos. Geralmente, eu não tô de sapato, eu tô de meia colorida, eu tô descalço, tô de chinelo, mas tô de roupa, pelo menos, né? Uhum. Eu também sou assim, eu faço o look, mas se eu só vou trabalhar aqui online, é sempre descalço também. Não... Depois da quarentena, gente, eu tive dificuldade de combinar sapato. Verdade. E calça jeans, eu não sei vocês, mas calça jeans... Bom, antes da quarentena eu já não estava usando tanta calça jeans. Hoje, eu quase não uso calça jeans, quase não uso. Eu também. E olha que eu quase era a adepta da calça jeans, viu? Eu sempre usei bastante jeans. Mas aí, com essa coisa de você ficar sentado em casa o dia inteiro, né, na frente do computador, eu quase não uso também. Muda, né, os hábitos e as nossas necessidades. Então, acho que vale muito a pena as empresas pensarem nisso e contratarem esse serviço. Então, por isso que também, com certeza, é um fator para que muitas outras empresas estejam agora buscando esse serviço com as consultoras, né? Então, esses dias mesmo, uma das alunas deu uma palestra online falando sobre dress code, né? Então, a importância da sua imagem aqui por trás das câmeras, quando você está em reunião, quando você vai apresentar uma proposta comercial. E isso, gente, para nós, como consultoras também, né? Pensar no nosso dress code, por exemplo, você aparecer no seu Instagram, ou você, por exemplo, ir apresentar uma proposta, mesmo que no online, para a sua cliente, se você não tiver um cuidado com a sua aparência, como que a pessoa vai ter certeza de que você vai ser capaz de cuidar da aparência dela, né? Então, acho que vale muito a pena a gente pensar sobre isso, sim. Bom, por que é importante, né, a empresa definir um dress code? A primeira coisa é para criar uma identidade corporativa. E você, como consultora contratada por essa empresa, quais são os principais pontos? O que é que você tem que pensar primeiro? O que é que você tem que estudar primeiro para produzir uma cartilha de dress code, por exemplo, né? Então, eu acho que o que é importante, um dos pontos que é importante é você saber a cultura e os valores dessa empresa, né? Se ela é mais tradicional, se ela gosta de cultivar as tradições, né? Qualquer tradição seja cultural, por exemplo,
e tipo o tipo de público, né, que ela quer atingir. Eu acho que também é muito importante, né, porque se é um público mais de mais idade, que é mais tradicional, né, ou se é um público jovem que busca modernidade, que busca coisas novas, né? Ô, Mil, a gente pode dar aquele exemplo que você estava falando sobre o Nubank, né? Que, por exemplo, banco é uma empresa super séria, então quando a gente pensa assim, só no nicho, só na área, fica assim, então tá bom, é só colocar lá todo mundo formal, né? O famoso terno, taieira, essas coisas. Mas aí, de repente, a gente se depara com Nubank, que também é banco, né? Só que é totalmente diferente. Eles querem atingir outra parcela da população. Eles querem se posicionar como empresa inovadora, simples. Até nessa coisa do nu é isso, para trazer transparência, simplicidade. Então, o dress code da empresa, né, já que é um banco online, ele é totalmente flexível. As pessoas acabam se vestindo com as próprias roupas, da maneira que quer se vestir. Então, isso que você falou é sensacional, ver a cultura e o direcionamento da empresa. Não é só pensar assim, é nicho, né? O nicho da empresa, o que ela é. Não, tem que ir muito mais a fundo disso. As metas, os objetivos, as necessidades, né, dessa empresa. Será que essa empresa, o cliente vem até essa empresa empresa tem um espaço para receber esses clientes? Ou, tipo, igual num buffet, por exemplo, que a empresa ela tem que levar todos os acessórios, todos os apetrechos que ela tem até o local da festa, por exemplo, né? Isso daí tem que ser muito bem pensado, né? Porque a eficácia do dress code, né, é muito importante. Você ter o grau de formalidade também desse dress code vai ser todo, né, todo em volta disso, a base, né, essas informações que você vai colher vai ser super importante, né, na hora de você dar esses direcionamentos, né? Isso, verdade. E também não só toda essa parte que a Mil falou, mas já posso dizer, talvez o uniforme, né, dos funcionários tem que ser algo funcional para o cargo do funcionário. Não dá para, por exemplo, o cara trabalha na manutenção. Não dá para a gente colocar uma camisa nele. A não ser que seja aquela camisa de sarja mais forte, com bolsos, sim, né? Com bolsos, aí o calçado também é importante. É diferente se a pessoa trabalha interno, por exemplo. Na recepção de um hotel, né, por exemplo. Exatamente. Já é outro tipo de vestimenta conforme a função da pessoa também. As mulheres, a mesma coisa. Nem todas dá para você colocar uma saia, dependendo da função dela. Se ela precisar de mais mobilidade, uma saia fica um pouquinho mais complicado, né? Sim, toda essa porque parte prende, também precisa ser avaliado. De repente prende o movimento, a pessoa não consegue ter realmente essa mobilidade que ela necessita. E o segundo ponto que vocês colocaram aqui, que é importante, é a questão do bom senso. Gente, assim, o bom senso ele é um pouco ligado ao nosso gosto pessoal, né? A gente não pode simplesmente contar que todo mundo tem o mesmo gosto que a empresa, que todo mundo vai saber como escolher a roupa que representa o gosto da empresa, a cultura da empresa, o que a empresa quer, né? Como a Mil falou, onde ela quer chegar com tudo isso. Então, por isso que definir um código de vestimenta é importante, porque a gente também não pode ficar contando com o bom senso das pessoas. Cada um teve uma educação, cada um tem uma cultura, cada um tem um gosto, então vale a pena fazer um direcionamento, né? Sim. Porque aí até eles mesmos vão saber até onde eles podem ir e a partir dali já fica complicado.
Até porque o funcionário, o colaborador dessa empresa, geralmente, né, na maioria das vezes, é o primeiro contato que o cliente vai ter com essa empresa, né? Então, eu acho que esse funcionário, esse colaborador, estando, né, bem apresentável, eu acho que gera um laço de confiança, né, com esse cliente, só pelo fato dele estar adequadamente vestido, né? Gera mais credibilidade, né? Gera autoridade da empresa. Certeza. Uhum. Porque aí você já sabe, se essa pessoa sabe do que está falando, né? Agora, se a pessoa chega de qualquer jeito, ou você chega numa empresa, de repente a própria recepcionista, vamos supor, você vai numa clínica médica, você vai lá no dermatologista, num esteticista, fazer um trabalho, fazer um procedimento estético no seu rosto. Aí você chega, a recepcionista tá de chinelo, né, sem pentear o cabelo, com a pele toda lá mal cuidada, você vai ter coragem de fazer o seu procedimento nessa clínica? Não, verdade. Né? Porque tudo ali é um conjunto. Às vezes você nem sabe por quê, mas você já fica se sentindo angustiado. Você fala, não, eu não quero mais fazer esse tratamento aqui, não. É a mesma coisa de você ser atendida por uma cabeleireira que esteja com o cabelo todo desgrenhado, né? Se a pessoa não consegue cuidar de si, imagina se ela vai cuidar de mim. Exato. Você sabe que eu acho muito, assim, muito interessante por exemplo, na minha cidade, os funcionários do Banco do Brasil, eles não têm um dress code estabelecido, ou se tem, os funcionários daqui não sabem o que é isso. Porque hoje de manhã eu estava no banco e, assim, tinha uma funcionária toda muito bem vestida, de blazer, ela estava de jeans, mas, assim, ela estava num high-low, assim, muito bacana, sabe? Estava descarpando tudo. E tinha uma outra que estava com uma calça, assim, esse estilo bem largão, despojado, né? Lilás, com uma camiseta azul marinho. E aí, quando você chega num banco, você tem a imagem do quê? Dessa menina, assim, que por mais que seja um high-low, ela estava lá com um escarpão, ela estava lá com um blazer, né? Que impõe uma certa autoridade. E, assim, quem veio me atender foi justamente essa menina que estava com a camiseta, né, com a t-shirt azul marinho. Assim, e ela super competente, ela resolveu meu problema super rapidinho, só que a aparência dela não transmite, condiz, né? Não transmite toda a competência que ela passou para mim, sabe, em atitudes, né? E a sorte dela é que ela teve a oportunidade de mostrar isso, porque às vezes a primeira impressão, né, igual a Márcia falou, do cabeleireiro, vou chegar no lugar, se a aparência não é legal, você já não vai nem dar essa chance. Pode ser que até ela é uma boa cabeleireira, mas, né, como você vai saber? Isso é verdade. Verdade. Aí a gente está aqui com esse slide com vários exemplos aqui, meninas. A gente trouxe alguns exemplos. Esse primeiro bloquinho que tem os vestidos é um dress code assim que para o mundo corporativo ele não é muito ideal, porque o primeiro vestido é muito curto e decotado para esse tipo de ambiente. São todos bonitos, né? Como vocês estão vendo, mas assim não são looks assim que são ideais para o ambiente de trabalho. Esses dois do meio eu fiz questão de colocar porque a roupa delas está super adequada. O problema é o calçado. O sapato. E aqui, o problema aqui é só o calçado. Mas olha só, eu acho que vale super a pena a gente reforçar mais uma vez, né? Não está adequado, talvez, para um ambiente corporativo muito pesado, né?
talvez para aquela cultura daquela empresa, e para outras vão estar. Então, assim, vale muito a pena a gente fazer essa análise cultural do ambiente, do local, do tipo de serviço, para quem é aquele serviço daquela empresa, até para que a gente consiga entender e fazer essa análise. Então, provavelmente, essas pessoas estariam super bem vestidas para trabalhar lá no Nubank, mas não para o Banco do Brasil, ou não, de repente, para o Banco Safra, né? Não para o Itaú Personalité. Quem é que eles vão atender? Ela pode atender de chinelinho, de rasteirinha? Ou não, né? Ou, por exemplo, ela trabalha como recepcionista num salão de beleza. Aí tudo bem, tá tudo certo. Ela pode, inclusive, mostrar assim, as unhas do pé sempre muito bem feitas, vai valer a pena ali para aquele estabelecimento. Mas onde ela vai trabalhar, tá? Quem a empresa atende? Isso daí é super importante vocês definirem, vocês olharem para fazer a definição junto com a empresa, né? O público-alvo, Porque o que elas estão querendo dizer aqui é, se você simplesmente fala, vestido, pode ser 1 milhão de vestido, né? Então, quais são os direcionamentos que a empresa quer dar? Ou se ela fala ali, não, tem que ser ali elas vão falar sobre as nomenclaturas mais para frente, mas um smart casual. Então tudo bem, ela pode usar um jeans, ela pode usar uma camiseta, mas em que contexto ela pode usar? Quais são impor algumas limitações, né? Eu vou dar um exemplo aqui do meu ambiente, por exemplo, eu brinco que a gente precisa ter limitação criativa, porque se eu só criar um monte de conteúdo de qualquer jeito, eu não vou atingir as pessoas. E, ao mesmo tempo, eu vou ficar sobrecarregada, porque eu preciso falar de tudo, né? E a empresa é a mesma coisa. Se ela só deixar, pode vestir o que quiser, talvez as pessoas fiquem sem direção. Posso vestir o que eu quiser, e aí vai acontecer isso. Um funcionário vai de calça jeans, moletom, todo desgrenhado, e a outra vai com um vestido até, às vezes, muito formal, que vai parecer que ela está indo para uma festa. Então, vai ficar muito desconexo o todo, né? Olhando a grande figura ali da empresa. Isso. O que a gente tem que parar para pensar é que a gente tem que, no dress code, a gente tem que ver o estilo da empresa, né? Não porque você tem que estar adequadamente, você tem que estar condizente com o ambiente que você trabalha, com o cargo que você ocupa, né? Principalmente. Sim. Os seus toques de estilo pessoal precisa tomar muito cuidado para você, não que não pode usar, mas o seu toque pessoal realmente tem que tomar alguns cuidados, infelizmente, tem alguns limites mesmo, porque senão aí vira bagunça. Se cada um usar o que quer, realmente não vai transmitir nada. E às vezes fica até um pouco injusto, né? Eu lembro eu trabalhava numa central de reservas de hotel, e aí um dos códigos lá, dos itens do código de vestimenta era que a gente podia usar jeans, né? Mulheres podiam usar saias e homens só podiam usar calças. E aí, na época de calor, os homens ficavam muito irritados. Por que a mulher pode usar saia e eu não posso usar bermuda? Bermuda, Aí, porque a saia ela tem essa cara mais formal. Aí teve várias pessoas, vários meninos que falaram, então tá bom, a gente usa uma bermuda mais formal, né? Mas não podia. E aí, o que começou a acontecer? A mulher, ela tem muito mais peças. Mulheres que começaram a ir de bermudas ou pantacur, né? Que era mais formal, que tinha todo um estilo que era super adequado, mas caía em contradição com isso. Então, porque o homem não podia. Então, aquela mulher estava usando uma bermuda de alfaiataria, mas era uma bermuda. Ainda assim era uma bermuda, né? Então, além de tudo, eu acho que o dress code, ele não só traz esse direcionamento, mas ele ajuda a não ter essas situações desconfortáveis. E aí foi quando eles começaram a rever realmente o dress code e aí implementaram também uma política de bermuda ali para os homens. Por quê? Não era um trabalho que a gente lidava com as pessoas presencialmente, né? Era uma central de reservas por telefone, virtual, tudo.
Então, aí trouxe outra informação ali no código que ajudaram ali os homens também da equipe. É porque, voltando lá no Banco do Brasil, claramente a gente dava para ver que uma tinha um estilo totalmente casual e a outra era mais contemporâneo o estilo dela, né? Pelos looks que elas estavam usando hoje, né? Eu concluí isso. Mas assim, se a gente for parar para pensar, igual a gente, toda vez, né, que a gente fala banco, a gente pensa numa instituição mais formal, né? Então, por isso que não que a menina estava mal vestida, mas o jeito que ela estava vestida, para mim, me assustou, justamente por eu estar num banco, né? Despojado demais, né? E tá vendo que engraçado, né? Talvez se ela estivesse numa loja de roupa vestida daquele jeito, você ia gostar. Então, é o ambiente e o que aquela empresa entrega, né? Então, isso é super importante de analisar. Talvez se ela estivesse sendo recepcionista de um salão de beleza, você ia até realmente simpatizar e falar, caramba, que roupa legal. Mas talvez, né, tipo, por causa do ambiente, ficou descolado, né? Ficou desconectado. Puxando esse gancho do banco, uma vez eu estava na Caixa Econômica, eu subi para o primeiro andar para falar com a gerente, estava lá na espera, então ela estava, eu a via, óbvio, né, de frente, aí chegou um momento que ela tirou o blazer, ela tirou e colocou na cadeira. Aí eu fui chamada para ser atendida, sentei na frente dela, e ela foi imprimir uma folha. Quando ela foi pegar a folha na impressora, as costas dela, a blusa era toda aberta, e ela tinha uma tatuagem nas costas bem grande, ocupava quase as costas inteiras. Gente, eu achei assim, para o ambiente, super inadequado, não, para lá, gente, para lá não dava. Na época, eu nem fazia, eu não fazia nem workshop, já faz algum tempo, mas eu achei super inadequado. Assim, de frente, normal, agora, nas costas... E às vezes, gente, assim, aí é o que a gente tem que falar, né, que gosto é diferente do ambiente, do que a empresa vai passar. Olha só, hoje que interessante, eu estava assistindo o jornal aqui, e aí eles estavam falando sobre a crescente dos números, o que estava acontecendo, né, com essa questão aí do Covid. E aí apareceu uma especialista para falar sobre a transmissão entre adolescentes. Gente, é um assunto pesado e sério, não é? Aí a mulher me aparece com um puta batom vermelho, com um brinco todo de franja vermelho que batia aqui no ombro, inteira de preto, com um casaco com preto, só que de cetim, e um cabelo loiro bem curto, assim, bem daqueles modernos, já meio cibernético, assim, sabe? Eu olhei e pensei, nossa, eu não sei do que ela tá falando. E mesmo se eu estivesse prestando o que ela estava falando, estava tão desconecta a imagem com o que ela estava falando que eu não ia levar ela a sério. Você prestou atenção, você prestou atenção nela, né? Não no que ela estava falando, né? Exato. E aí a gente fala assim, é preconceito? Não. Eu não estava falando que ela estava feia, pelo contrário, ela estava bonita, estava moderna. Mas a relação do que ela estava falando com a imagem dela estava totalmente descasada, né? Ela estava falando de saúde, ela estava falando de uma coisa que hoje está bem séria, bem densa, e um brinco de franja, né? Vermelho, com uma boca vermelha, toda assim, parecia que ela estava indo para uma festa, né? Então fica assim, a gente precisa realmente pensar, e as empresas, a cada dia que passa, elas estão mais preocupadas com isso. E aí nós estamos com o queijo e a faca na mão para quê? Para que a gente possa oferecer esse serviço. Então, seja uma palestra para abrir a cabeça das pessoas nesse sentido, seja sim para definir o código de vestimenta da empresa e dar esses direcionamentos, seja para treinar as pessoas,
né, dentro das empresas em relação a isso, e qual impacto isso pode ter a sua imagem ao oferecer um serviço, né? Ou até para funcionários, por exemplo, que vendem, que trabalham com o método de comissionamento. Como a sua imagem pode afetar no seu bolso, né? Porque uma moça como essa, de repente ela se veste desse jeito e ela é de uma empresa que vende, por exemplo, medicamento. Dependendo do medicamento que ela vende, o médico não sei se ele vai querer comprar, porque ela está passando outra informação, né? De repente, ela vende medicamento para parar de fumar. Aí você olha para ela e ela tem uma cara daquela pessoa que vai para balada, que não sei o que. Aí você pensa, na verdade, essa pessoa deve fumar. Você já cria coisas na cabeça, entendeu? Então, esse tipo de coisa a gente precisa sim falar, porque não é normal e não é assim, todo mundo tem esse conhecimento, sabe? Sim. Eu acho que além de você estar adequada, né, estar bem vestida para o seu trabalho, e além de você não estar gerando, não estar tendo tipo, eu esqueci a palavra. Gera conexão, né? É super importante isso, né? E de você própria não estar constrangida, né? Porque às vezes você fala, né? Você vê que, tipo, eu acho que eu exagerei um pouquinho hoje, né? Exatamente, às vezes acontece, e aí a gente fica com aquela sensação que não está vestida adequadamente, você fica só desconfortável, né? Confortável, Desconfortável. Então, eu acho que quando a empresa ela pode trazer um direcionamento, ajudar o funcionário, com certeza vale muito a pena. Isso. Sim. Bom, esse slide a Mil já tinha até comentado. Mil, a sua luz apagou, ficou bem tá escuro. Sim, é porque tá um temporal aqui, sabe? E caiu a energia. Eita. Espera só um minutinho. Então, como a gente estava falando, esse dress code ele precisa ser, com certeza, coerente com a função exercida, né? Vocês já tinham falado um pouquinho sobre isso, falou ali de algumas coisas, mas eu acho que vale a pena dar mais alguns exemplos aqui. Isso. Tem várias imagens de pessoas que vocês percebem que trabalham na parte de manutenção, então são roupas assim, outro tipo de roupa reforçado, com bolsos, calçado adequado, equipamento de segurança, todas essas necessidades que não podem ser dispensadas. Eu acho que a gente chama também. aqui de roupas funcionais, né, menina? Isso, Olha só que interessante. Roupa, por exemplo, de enfermeiro e fisioterapia, essas coisas, né, para esses profissionais de saúde, nem sempre é o uniforme do local, do hospital, da clínica. Só existe ali um formato, né? Então, é aquelas calças ali verde, talvez, muda de cor também, mas é aquele tipo ali de calça e de bata, e geralmente tem bolso, né, na frente. Existem lojas especializadas nesse tipo de roupa, né? Que a gente poderia até falar que é um uniforme, mas como não vem da empresa, ali não é um uniforme em si, mas empresas que fazem de várias cores, com decotes diferentes, às vezes com uma manguinha mais curta, uma manguinha mais comprida, mas sempre ali para aqueles tipos de profissionais. Então, isso. Vale a pena a gente pensar na funcionalidade também, não só na questão estética, né? Aí o mesmo serve para atendentes de restaurante, por exemplo, cozinheiros, chefes, né? Para todas essas funções. Para todas as funções tem.
Sim. Mil, quer agregar alguma coisa nessas imagens? Eu acho que o que a gente tinha comentado mesmo, né, Ive, que o dress code, no caso, eles têm que estar de acordo, né, com a função que a pessoa desempenha, né, na empresa. É isso mesmo que a gente falou. Beleza. Aqui são outros exemplos de vestimenta para os funcionários. Ali em cima é padronizado a loja de calçados. É bom que a gente reconhece fácil quem é da loja, quem não é. E apesar de ser, né, uma roupa normal, vamos dizer assim, que é uma camisa ali jeans, mas como todos eles estão vestindo a mesma cor, né, a mesma modelagem de camisa, a gente consegue ter uma identificação mais fácil do funcionário. E ali no posto, usando as cores do posto, também identifica fácil, além de ser funcional para a função que eles exercem, né? Sim. Todos eles. Acho que pode passar. E aqui a gente tem vários tipos de dress code, conforme a empresa queira adotar da cultura, do cliente que ela quer atingir, ou da imagem que ela também quer transmitir para os seus clientes. Aí tem vários tipos de dress code. Vai nessa, Mil. Você quer ir falando um pouquinho de cada? Bom, a gente começa aqui com dress code flexível, né? Você quer que, só me fala se você quer que eu passe o slide, você fala de cada um com as imagens, ou você quer falar um pouquinho aqui e depois passa? Pode Acho que passar, já podia passar. Para a imagem. Tá bom, então tá. O dress code flexível, ele deixa a pessoa, né, bem à vontade para escolher o tipo de roupa que ela vai trabalhar, né? Só que a gente tem que sempre prestar atenção que a gente não está em casa, a gente não está saindo para se divertir, a gente está no trabalho. Então, eu acho que vale a pena a gente lembrar que o dress code é flexível, sim, mas tem muitas coisas que não cabem, né, no ambiente de trabalho, né, como decotes muito profundos. Eu acho até que talvez, né, num ambiente mais corporativo, sandálias de dedo, né, que deixam o pé mais à mostra, eu acho também que não é muito razoável você levar esse tipo de roupa para o ambiente de trabalho. Chinelão, transparência, também não são muito bem-vindos em ambientes de trabalho. E eu acho que uma coisa legal de se falar é que na grande maioria dos escritórios tem ar-condicionado central, né? Então, quando você usa esse tipo de roupa, de calçado, você morre congelado, né? Eu fico com as unhas meio azuladas. Arroxadas. Gente, porque é muito frio, tá louco? Então, pensar sobre isso também, né? Eu acho que no ambiente, quando a gente já estava seguindo essa questão da funcionalidade, tudo bem, então você tem liberdade, você pode ou usar um tênis ou usar um escarpão, vai ser da sua escolha, mas pensa também que você vai ter um dia inteiro pela frente ali num ambiente que não é sua casa, que você não vai poder trocar de roupa, então como ser confortável e adequado. E aí eu acho que alinhando com o que nós estamos falando de oferecer um serviço, aí não é nós como colaboradores pensando na nossa roupa, mas é nós como consultoras explicando isso para as empresas. Então, como dar alguns limites e dar alguns direcionamentos
para os colaboradores, mesmo que o seu ambiente tenha o dress code flexível, né? Então, é realmente falar sobre isso, sobre a temperatura, sobre o atendimento do cliente. Então, por exemplo, eu trabalhava numa consultoria de treinamento. Era um ambiente, gente, super criativo, o lugar era colorido, nós tínhamos o dress code flexível, mas nós atendíamos clientes diferentes. Então, por exemplo, quando eu fui atender o Banco Cetelem, que é um banco mais corporativo, ele é um banco bem quadradinho, bem tradicional, que vem de uma marca francesa. Quando a gente foi atender eles, a gente foi como? Analisando a empresa, a gente foi também formal, né? Então, com business formal. Então, foi todo mundo de camisa, calça social, sapato social, porque a gente já sabia do cliente. Diferente de quando a gente foi atender, por exemplo, o Carrefour, que eles já são bem mais casuais, eles usam tênis na empresa, então tudo bem, a gente pode usar isso também para atender o cliente. Então, como que nós, como consultoras de imagem, se nós formos atender uma empresa dessa, é isso que nós precisamos pensar e é nisso que nós precisamos focar ao fazer essas definições de dress code, entendendo a empresa e o negócio, para que a gente possa fazer ali, né, um código de vestimenta adequado para o dia a dia de trabalho daquelas pessoas. E não para ser limitador, não para impor tantas regras chatas, não para parecer que todo mundo está de uniforme, não é isso, né? É para facilitar, é exatamente o oposto, né? Deixar todo mundo adequado, mas de um jeito fácil. Exato. E aqui é o dress code casual, ele não é tão despojado quanto o flexível, mas ele tá assim, ele é muito parecido, né? Ele é muito parecido, um pouquinho mais arrumado. A gente vê até algumas imagens que o pessoal está usando blazer, colete de alfaiataria, então mas também é um ambiente despojado. E aqui nesse dress code ainda é aceito um pouco de estampa, né, Má? Isso. Estampa, por ser casual. Jeans, tênis, sapatênis, né? O notebook, que mais que a gente pode citar? Camiseta, né? Também. Também é aceito. Então, se a empresa for assim, olha só, empresas às vezes de urbanismo, né? Arquitetura e urbanismo, eles têm esse ambiente mais criativo, que às vezes vai frequentar obra ou lojas de materiais, né? Então, eles precisam estar mais à vontade, mas tem essa questão da criatividade, então usa estampa, cores, mas também, lembrando, se você for fazer um código de vestimenta para uma empresa que tem o dress code mais casual, é sempre lembrar de que tipo de direcionamento você vai colocar para ajudar e não para limitar. Isso é sempre importante mesmo. O Smart Casual, ele tem a base casual com umas pitadas de alfaiataria, mais que o anterior. Aí vocês percebem que cada vez mais vai ficando um pouquinho mais formal. Mais sério. Isso, um pouquinho mais sério. Mas ainda assim, o Smart Casual, que tem que falar, né? O Smart Casual, ele realmente tem a base casual, e aí você insere algumas peças de alfaiataria para ele ficar, assim, mais arrumado, e ainda transmitir uma mensagem de uma empresa moderna para frente, normalmente, às vezes as empresas de tecnologia, as muito criativas também, talvez gostem desse dress code, que é permitido ainda estampa, cores. As cores, nesse caso, elas vêm um pouquinho mais sóbrias, né? As estampas também, elas são as mais clássicas, não é aquelas muito psicodélicas ou muito modernosas, no caso, né? Elas vêm mais contidas por causa desse dress code.
Legal. Isso, exato. Aí o business casual, que ele é o contrário do anterior, a base é formal, é de alfaiataria, e você pode colocar algumas coisas casuais. Por exemplo, o moço aqui do computador, ele está com uma camiseta. E aí, cada vez menos, aí você já vê que as cores já estão ficando mais sóbrias e as estampas cada vez mais clássicas, tradicionais. Sim. Elas aparecem muito menos, né? Os tons Isso. neutros, eles casam Uhum. melhor em ambientes mais formais, né? Ainda que a gente está no business casual, mas mesmo assim aqui já não cabe mais tantas cores vibrantes e vivas, né? Isso. E pode até, já começa até a inserir as gravatas nos moços. E o corte dos ternos, né? Dos blazers, eles são bem mais já bem mais retinhos, né? Isso. Mais clássicos. A roupa já começa a ficar mais estruturada, né? Uhum. E assim, meninas, se vocês estiverem aí se perguntando, tá bom, mas para que eu preciso saber das nomenclaturas? Não é que você vai falar isso para o seu cliente o tempo inteiro, não é isso. Mas porque as nomenclaturas, elas ajudam você como para partir de uma referência, né? Então, se você identifica essas características dentro da empresa em que você está sendo contratada, ou para fazer o código de vestimenta, ou para dar uma palestra, ou para treinar a equipe, você vai fazer essa análise aí da cultura, do ambiente, de tudo, e aí você vai encaixar ele em algum dessas nomenclaturas para partir de referência. E aí, partindo disso, é que você vai fazer ali os seus direcionamentos, você vai montar o seu script para a sua fala da sua palestra. Então, isso não é que assim, é uma etiqueta, ponto, acabou, é assim, eu vou ter que falar isso. Não, é para que você entenda, né, e parta de alguma referência. Então, as nomenclaturas e essas divisões é para te ajudar aí, partindo do que você vai fazer o seu material, partindo de um lugar para fazer o seu e-book, ou o seu código de vestimento, a sua palestra, enfim, tudo que você precisa entregar aí para os seus clientes. Exato. E o último é o formal, tradicional, sem... Esse é aquele formal do formalzão tradicional. Bancário, executivo, que a gente, né, tem aí na memória. Então, por exemplo, não sei se vocês já assistiram Suits. Suits é tipo uma série de advogados e todos eles se vestem assim o tempo inteiro. Então, assim, são ternos muito bem cortados, né? A alfaiataria, ela vence em tudo. Por mais que tenha ali vestido ou saia, é sempre o tailleur, os conjuntos, né? As cores sempre muito sóbrias e sólidas, pouca estampa, os tecidos também, tecidos muito ricos. Então, acho que não tem nem o que falar, né, desse dress code. As imagens já falam por si. Exatamente. Mil, quer agregar alguma coisa aqui? Você já trabalhou assim, Mil, em alguma empresa com esse dress code aí? Não, nunca. Ainda bem, que olha, vou te dizer, viu? Ai, que sem graça. Não, brincadeira. Dá para fazer um com graça. Por exemplo, esse daqui, o moço com esse blazer azul com a gravata de bolinha, ele está trazendo aí personalidade dele, tá vendo? Um pouco de criatividade, combinando com o lencinho ali. Mas ele é muito mais limitado na questão do seu estilo em si, né? Isso. Aí, se vocês tiverem a cliente, por exemplo, que queiram colocar um toque pessoal nesse tipo de dress code, seriam os acessórios, no caso das mulheres. Homem também, seria o acessório que... Homem não tem muita opção, né, gente? Seria realmente só, praticamente, a gravata. O lenço, porque não dá para ele colocar um terno colorido. Exato.
Mas as Talvez, mulheres ainda têm a opção de usar um lenço, talvez na usar um a brinco. cor do suéter, né? Então, sei lá, de repente, um leve lilás ali, um lavanda, às vezes dá para Isso, colocar. é. Realmente não dá para incluir Não tem muitas muita coisas. flexibilidade esse dress code, infelizmente, mas Hum. em alguns detalhes sutis a cliente pode colocar dar o seu toque especial, o seu De toque repente, pessoal. colocar um lenço amarrado na bolsa, no Uhum, pescoço, alguma coisinha isso. que você consegue ir alinhando. Mas você sabe que eu acho que a maioria dos profissionais que trabalham em profissões ou em empresas, né, que tem esse dress code, eles também já têm um estilo, né, pessoal um pouco É, mais ligado com isso. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é bem assim, ela é advogada, mas o estilo pessoal dela nos dias casuais também ainda é formal. é meio formal, sabia? Por exemplo, ela não tinha nenhuma camiseta de malha, ela só usa blusinha de tecido mesmo, tecido fino. Então, assim, mesmo que ela tá com uma calça jeans, às vezes, ela nunca vai usar uma calça jeans rasgada. A calça jeans sempre com lavagem tradicional. Escuro, sem muita lavagem, né? Exato. Então, acho até que facilita, sabe? É, é verdade. E essa parte a gente já tinha falado, acho que a Mil tinha falado logo no começo, para você definir qual identidade visual a empresa vai adotar, conforme o que a cultura já da empresa e o cliente que ela quer atingir, a imagem que ela quer transmitir, tudo isso tem que ser conversado, alinhado para ser definido. Isso tudo com o cliente. Esse também são os tipos de identidade da maioria das empresas. Ai, acho que a Mil caiu. Só um minuto. Isso tudo você define com o seu cliente. Isso. Aí é interessante você, lembrando que sempre é partindo, né, gente? Aqui a gente está falando de partindo de uma nomenclatura para te ajudar no direcionamento. Porque fica mais fácil quando você identifica alguns itens aí com seu cliente, né? Alguns Uhum. detalhes, alguns pontos da cultura, alguns pontos do posicionamento dessa empresa, para que você consiga também dar o direcionamento adequado. Isso. Exatamente. Aqui, essa pesquisa, gente, vou dar os créditos para a Mil, que ela fez uma pesquisa maravilhosa de todas as empresas que vocês estão vendo aí, ela buscou imagens também, essa parte ela fez, assim, com muito esmero, do dress code não, na verdade, da vestimenta dessas empresas, as cores, no caso eles usam uniforme, né? Então, o uniforme também segue as cores do logo das empresas. E eu acho que a mensagem de cada empresa, né, Mil? Também. Isso eu quis trazer aqui exemplos, né, de empresas que foram super felizes na escolha do dress code, né? Que o dress code ficou super alinhado com a mensagem, né, que essa empresa queria passar, né, para os seus clientes, né? Você passa para mim, Ivy, fazendo favor? Sim. Aqui a gente tem a companhia aérea Emirates. O uniforme dessas meninas foi confeccionado, foi feito por um estilista, né? Ele se chama Simon Jersey e tá super condizente com o que a empresa quer passar,
porque a Emirates ela preza muito por elegância, né, por luxo e por um atendimento super bacana, né, para os seus clientes. E aí, uma coisa que eu não tinha me dado fé, mas que a gente conversando sobre o assunto, ela falou que a cor, né, do uniforme das meninas, né, esse creme, esse areia, né, tem tudo a ver com as areias do deserto, né, e que eu acho que ficou super bacana. As cores claras a gente sabe que passa bastante elegância, que é isso mesmo que a empresa quer passar, né, no uniforme das aeromoças. Que junto com o vermelho, né, trouxe um empoderamento maior para esse uniforme, né, para uma autoridade, né, já que elas vão estar diretamente conectadas com os passageiros da empresa. Eu acho que o ponto forte, assim, desse uniforme, o que fechou esse uniforme, foi esse chapéu vermelho com esse lenço branco de seda, assim, que tem tudo a ver, né, com as tradições, com a cultura do Oriente Médio, que eu acho, assim, esse uniforme é um dos mais elegantes que pelas pesquisas que eu fiz, é muito show esse uniforme, e eu acho que tem tudo a ver mesmo, as cores muito bem escolhidas, os recortes, as linhas, né, desse terninho, a saia, no comprimento ideal. Eu acho que vale muito a pena a gente também ressaltar essa questão. Que você falou, né, recortes, linhas e tal. Por que eu estou falando isso? Quando a gente está definindo uniforme, que todo mundo vai vestir a mesma roupa, a gente tem que se lembrar de uma coisa. Todas as pessoas da empresa não quer dizer que elas tenham o mesmo biotipo, né? Então, como que você vai desenhar um uniforme que vai vestir bem as mais diversas silhuetas que a gente vai encontrar dentro de uma empresa? Então, isso é super importante. Apesar de companhias aéreas, eles terem alguns pré-requisitos físicos pré-determinados por conta do tamanho das cabines, né, do tamanho ali dos próprios corredores e tudo, mas, no geral, elas podem ter biotipos diferentes. Então, pensando nisso, olha só, os blazers, eles não são nem extremamente alongados e nem totalmente curtos, né? Então, eles estão ali bem na linha ali do quadril. As saias, a mesma coisa. Então, não é nem uma saia A, nem uma saia lápis completa que vai prejudicar a silhueta, valorizar outras e outras não, né? Então, isso tudo é pensado quando é feito um uniforme. Além, claro, de tudo isso que a Mil falou, cores, detalhes, né? Então, o lenço, essa coisa do chapéu que traz essa coisa cultural da região onde a empresa nasceu, que mostra, né, um pouco do luxo. Então, a seda, as cores, os botões dourados ali. Então, tudo alinhado com a mensagem que a empresa quer, o posicionamento, né, no caso da Emirates, de empresa de luxo, de qualidade, de extremamente customizado o serviço, e aí eles mostram tudo isso nesses elementos que eles trazem dentro do uniforme. Então, quando você ajudar alguma empresa a definir uniforme, você também tem que pensar nessa questão de silhueta, de biotipo, que vocês vão encontrar diversos. Então, como adequar, né, roupas que vão ajudar todo mundo e não simplesmente valorizar alguns e desvalorizar o corpo de outras pessoas, né? E se vocês perceberem, ali naquela imagem, o calçado que elas estão usando, ele é um escarpão, mas ele tem um salto grosso e o bico mais quadrado, o que traz muito conforto, porque elas ficam muito tempo em pé e anda para cá, anda para lá, anda para cá. A fenda das saias também não é aquela fenda aberta, que a hora que abrir não vai mostrar a perna, vai dar mobilidade para
todas assim, se elas precisarem abaixar, a saia vai abrir, mas sem aquela abertura de fenda. Então, tudo isso foi super bem pensado. E se ela Muito bem precisar pensado colocar, mesmo. por exemplo, mala em cima, ela pode levantar o braço e o blazer é longo o suficiente para não expor o corpo dela. Então, tudo isso, né? Exato. Muito bom. Pode passar. E esse é o uniforme da Zara. Isso, aqui eu trouxe a Zara, por quê? Porque eu achei super bacana a forma, o dress code dos funcionários, porque E não parece nem um uniforme, né, Mil? não é muito moderno, né? Porque esse conceito high-low, ele é bem atual, né? E foi o logo, né, da loja é só em branco e preto, que também foi as cores escolhidas para o uniforme, né? E super bem escolhidos, super bem pensados, porque ao mesmo tempo que o preto traz aquele empoderamento, aquela imagem de mais credibilidade, responsabilidade, tem o branco, né, que quebra um pouco esse distanciamento, que... Ops. Aí, caiu. E além do branco quebrar o distanciamento por ser na questão da cor, ainda tem a questão da malharia, né? Então, Sim, ser uma camiseta já traz essa coisa mais casual, mais próximo, de estou aberta a ajudar, mas também estamos aqui numa loja que é reconhecido pelo fashionismo, pela moda, então eles trouxeram rapidamente isso para os funcionários também. Então, essa coisa da mistura do high-low traduz isso muito bem, né? Então, aí eu queria até falar uma coisa. Se a pessoa que a Mil encontrou lá no Banco do Brasil hoje estivesse trabalhando numa empresa, né, de moda, estivesse trabalhando numa loja como a Zara, bem fashionista tal, talvez a Mil até ia querer comprar o look dela, mas no banco causou estranhamento, né? verdade. E todas de tênis também. Realmente, esse dress code não parece nem... traz muita... deixam as meninas muito acessíveis. Sim, e eu acho que é uma coisa que ajuda ali. Por exemplo, biotipos diferentes que Também. não tem nenhum problema em utilizar, né? Uma camiseta branca com a calça preta. Então, a Exato. gente vê até é que o homem ali está todo de preto, porque ele é supervisor, né? Geralmente, os supervisores, eles estão inteiro de preto. Mas poderia ele também tá com o blazer preto, a camiseta branca e a calça preta e estaria tudo bem, né? Tanto homem Isso. quanto mulher. Se a gente tem uma pessoa com o peso visual mais no quadril, ou no busto, ou até nos braços, né? Também vestiria todo mundo ali de uma forma bem harmônica e não deixaria ninguém assim se sentindo desvalorizado, exposto, nada disso. Exatamente. E eu acho que o supervisor ele é inteiro de preto justamente para causar um pouco desse distanciamento, para o pessoal saber que ele é o supervisor ali, entendeu? Eu acho que esse uniforme eu usaria contente. E eu acho que traz o distanciamento e a questão da autoridade, né? Hierárquica mesmo, né? Sim. E assim, a gente não pode deixar de falar, a Zara é uma empresa europeia, né, gente? Então, culturalmente, a Europa, ela tem essa coisa da hierarquia muito mais enraizada, há muito mais tempo. Então, tem a questão da coroa, né? Tem a questão dos exércitos ali que passaram por guerras. Então, assim, a hierarquia, essa coisa, né, de mais definido dentro das empresas, culturalmente, é muito mais normal em empresas europeias e até algumas americanas também, mas a europeia em si muito mais por conta disso, né, historicamente. Então, eles com certeza fariam essa diferenciação visual também. Sephora ou Sephora, como vocês preferirem. A gosto do freguês. Isso.
é a maior loja de produtos, né, de beleza do mundo, e o uniforme deles também, eu acho que foi super inteligente a escolha das cores, principalmente do preto, para puxar essa autoridade, né, e o vermelho junto para um empoderamento da imagem da colaboradora. É uma empresa assim que sempre visou modernizar, inclusive nas lojas da Sephora tem o Beauty Bar, onde as pessoas podem ir à loja e as colaboradoras, né, elas vão lá e maquiam a pessoa, para a pessoa ver a maquiagem, como que ela se adapta na pele e tal, não sei o quê. E vocês podem reparar, as modelagens, elas também são linhas retas, super clean, né? Porque já tem esse poder visual, esse peso visual do preto e do vermelho junto. Eu não sei se aí no Brasil também, mas aqui eles já começaram a incluir outros uniformes também. Então, por exemplo, aqui, assim, tem tipos de profissionais diferentes, né? Igual a Mil falou. Aqui tem o Beauty Bar. Legal, porque dentro da loja, eles têm, além dos vendedores normais, assim, eles ainda têm aqueles vendedores que são os maquiadores. Então, por exemplo, os maquiadores, eles têm um uniforme aqui diferente. Não sei como que tá aí, e eu também não sei de outros países, mas aqui no Canadá, elas usam como se fosse um avental com vários bolsos, então elas têm os pincéis, elas têm ali já os potinhos de amostra grátis que elas podem colocar para os clientes, né? Então, essa coisa da base, por exemplo, é uma coisa, inclusive, que eles passam no comercial. Então, você pode ir até a Sephora, né, aqui, e você fala, olha, minha pele é assim, assim, assado. Aí elas vão entender ali qual tipo de base é melhor para você, a sua cor, e ela vai te dar para você experimentar entre 3 e 4 dias a quantidade, né? E ela vai colocar aquilo nos potinhos e vai te dar. Então, outro dia eu fui para definir minha base e eu saí de lá com 3 bases diferentes para testar na textura, na cor, tudo certo, e na durabilidade. Então, eu pude testar ali por 3, 4 dias cada base para que eu pudesse ir lá e comprar. E aí elas, né? Aí tem toda essa coisa da experiência. Olha só, que eles estão querendo trazer a experiência do cliente, e para ficar mais fácil para o funcionário, as maquiadoras que fazem essas definições, elas têm esses aventais, então elas estão inteiras de preto, tá? Não tem mais o detalhe vermelho na roupa delas, elas estão com camisa e calça social preta, e elas têm um avental com esses pincéis, esses potinhos, essas coisas todas que bateu o olho, você identifica elas. E na maioria das vezes, elas estão com maquiagens muito diferentes. Então, não sei se vocês reparam também na MAC, né? A MAC é assim também. Então, as pessoas que trabalham lá, geralmente está com o olho muito colorido, azul, laranja, passam ali alguns outros produtos, não só para mostrar o produto, mas para mostrar que eles têm o conhecimento daquilo, que eles são profissionais da beleza e eles podem te orientar nessa jornada aí dentro da loja, né, nessa experiência, é como um guia mesmo. Então, eu acho que essa questão o avental, claro, para facilitar, mas a questão do todo preto traz um pouco dessa questão da autoridade no guiar, né? No guiar o cliente dentro ali da loja dos produtos. Isso. Bom. É um uniforme super bonito. É bonito mesmo. A Starbucks, ela tem um slogan, peraí, nossa missão, inspirar e nutrir o espírito humano. Então, esse verde, né, que está na logo da Starbucks e no avental, não está aí por acaso, né? Porque a empresa ela quer passar, ela quer mostrar que ela está em harmonia com o meio ambiente. Eles falam muito sobre sustentabilidade, né? A questão do
do copo, que eles estão fazendo uma campanha de que o copo não deve ser mais, sabe, descartável, que cada um tem que ter o seu copo. Tal. Nil, tanto que aqui na quarta-feira foi o dia do café, o Dia Nacional do Café, e o Starbucks estava dando café de graça para todo mundo que levava seu próprio copo. E aí uniu com o aniversário deles também, que eles estavam fazendo aniversário, então aí foi uma forma. Então, se você levasse o copo, eles davam café também. Olha que interessante você falar isso. Então, e esse verde, eu acho também que eles foram muito felizes na escolha das cores, né, da logo e do uniforme. Esse verde aí, ele traz um frescor, uma tranquilidade, né, para que eles querem mesmo, porque eles querem que você entre na cafeteria e você se desconecte do mundo, tipo, você entra lá para você ter aquele break, sabe, daqueles problemas. O seu momento, né? Sim, outro universo. Eles querem que você chegue lá, você se sinta aconchegante, né? E para você ter um papo, bater um papo com os amigos, saborear um café. E esse verde, eu acho que fechou com o uniforme deles, assim, com maestria. Gente, e isso tudo linka com aquilo que a Mil falou lá no começo da aula, da questão da mensagem que a empresa quer passar, né? Então, assim, onde ela quer chegar, o objetivo dela. E eu vou contar uma curiosidade, que eu acho que vocês precisam também pensar. O Starbucks, ele não começou assim maravilhoso, né? Com tudo isso tão definido e linkando todas as cores a missão e valores da empresa como é hoje, como a gente admira. Tanto que o nome, né, Bucks, quer dizer dinheiro, tá? Então, é onde você economizava dinheiro. Então, o seu dinheiro valia mais. Por isso que é o seu dinheiro estrela, né? Que a gente dá valor ao seu dinheiro. Então, é um café de qualidade por pouco dinheiro. Era assim que era visto lá no começo. Tanto que a loja deles, a primeira loja deles, é bem pequenininha e é histórica. Todo mundo passa lá para ver essa loja como ainda ela é hoje, né? Então, aos poucos, a empresa ela foi tomando corpo, ela foi crescendo, ela foi entendendo o papel dela, ela foi entendendo onde ela queria estar. Então, você pode hoje pensar na sua empresa dessa maneira e na empresa dos clientes também. Se eles estiverem passando por rebranding, pode ser que eles te contratem para esse momento, né? Então, essa questão do amadurecimento da empresa, dessa mudança de posicionamento, isso também pode acontecer em empresas de menor porte. Então, estejam aí abertas para isso, para ajudar as empresas nesse momento também de reposicionamento, de repensar o que elas vão entregar para o cliente delas. Isso. O McDonald's também é outra história de sucesso, né? Das cores da logo, 2 cores aí quentes, bem chamativas, muito inteligente a escolha dessas cores. E foi para o uniforme também, você vê que é um uniforme bem casual, que é uma camiseta polo, boné e calça jeans, que eu acho que tem tudo a ver com os clientes, né, com o ambiente deles, né? Sim, né, porque eles atendem geralmente crianças, né, que vão lá para comer o McLanche feliz. Sim. Mas o McDonald's, eu acho que foi inteligente a escolha das cores, por quê? Porque o vermelho, para a indústria alimentícia, ele é a cor da fome, né? Então, todo o Mac é vermelho e amarelo. E por quê? Porque o vermelho é a cor da fome e o amarelo desperta em você uma certa, não vou falar irritabilidade, mas tipo uma certa urgência, sabe? Urgência de você ter que comer e sair de lá, porque é uma fast fashion, né? Uma fast fashion, uma fast food. Fast food. Ô, Mil, então... você veio de amarelo de propósito para dar urgência para as meninas assistirem essa aula? Talvez. Muito bom.
Ó, uma coisa que eu quero ressaltar aqui, a Mil escolheu essa foto de propósito, não é uma foto brasileira, não sei se vocês perceberam aí na aula. Por quê? É para vocês verem a padronização. Em qualquer lugar, eles têm esse mesmo uniforme. Se você for hoje no shopping, você vai ver uma camisa polo com calça jeans. Tem ali leves nuances que eles podem adaptar de acordo com a cultura do país. Então, aqui, aí no Brasil, é uma polo cinza, mas continua com o logo muito bem visível. Aqui na lapela da gola polo tem o vermelho e o amarelo. Então, em qualquer lugar do mundo, você vai encontrar esse formato aí para identificação. E o branding, né, do McDonald's, gente, ele, assim, é um exemplo aí de estudo, de amadurecimento, de tudo, e do como eles são consistentes na mensagem que eles passam em qualquer lugar. O McDonald's, gente, eles têm aí um pilar da marca deles muito, muito forte, que é a questão do segmento. Eles não querem ser o melhor restaurante do mundo, eles não querem ser a melhor comida do mundo, né? Eles querem ser o melhor e mais rápido fast food. Então, assim, até para a gente pensar nas nossas marcas e nos nossos posicionamentos também nisso, a gente precisa ter um segmento, né? Ninguém consegue ser bom em tudo, e a mesma coisa do McDonald's. E não podia ser diferente com a relação do uniforme. Eles querem que as pessoas que estão ali trabalhando com eles tenham mobilidade para fazer o quê? O melhor e mais rápido hambúrguer, né? Então, a calça jeans, de ser um material duradouro, de ter a mobilidade ali da camiseta, dos sapatos com solado de borracha pela segurança de estarem em cozinha, com o chão às vezes úmido. Então, tudo isso é uma construção do dia a dia da marca e, com certeza, da entrega para o cliente, né? Exato. Então, muito bom. Gente, olha que aulão, hein? Era para ser o quê? Uma aulinha aí de 45 minutos, foi para lá de hora. Muito bom, adorei participar aqui com vocês, foi muito bom. Espero que todas vocês aí estejam com a cabeça explodindo já, aproveitando muito, já pensando em produtos realmente, em proposta comercial de como oferecer esse tipo de serviço, né, para os clientes de vocês. E como isso é importante, porque às vezes a gente não tem essa percepção, né, do quanto isso é importante para a empresa se posicionar como empresa e do quanto o nosso papel como consultor de imagem hoje é importante para eles. Muitas de nós, como a Márcia falou, não oferecemos esse trabalho. Como, né? Com certeza aí vai ajudar financeiramente, então a gente quer vender mais serviço, a gente quer trabalhar e ganhar nosso dinheiro, e também na questão da experiência para o cliente do seu cliente, e por aí vai, né? Um ciclo que vai crescendo. Verdade. É uma cadeia, né? Com certeza. E a gente tem que pensar que o dress code ele não vem para limitar, né? Ele não vem para tipo, podar a autenticidade da pessoa, né? Ele simplesmente ele está lá para direcionar, né? Para levar, para que esse funcionário, né, estampe a identidade visual da empresa, né? Isso. Sim. E o dress code inadequado acaba constrangindo a própria pessoa e todo mundo que está ao redor também. Então, Exato. Às vezes você fala assim, não, é óbvio que a pessoa não vai, no caso de mulher, né? É óbvio que ela não vai usar um decote. É tão óbvio, mas tem gente que usa. É tão óbvio, mas que precisa ser dito. Precisa ser dito. É tão óbvio. Imagina que ela vai com algo transparente. Vai, gente. Vai. Imagina que a gerente do banco vai com as costas toda aberta. E dependendo do grau de formalidade desse dress code, o dress code não vai só até a roupa, né? É sapato, acessórios, unha, cabelo, higiene pessoal, inclui tudo. Eu trabalhei com uma farmacêutica que, olha só, era bem rigoroso, né? Rígido o dress code deles.
Para você ter uma ideia, no código de vestimenta deles tinha até o direcionamento e o tamanho do relógio que as pessoas podiam usar. Nossa. Tinha paleta de cores, então eles não podiam fugir da paleta de cores, eles eram bem o business formal, né? Eles não podiam usar estampas, então isso era muito rígido e bem definido. E aí eu trabalhei com eles uns 4 anos, no último ano que a gente estava trabalhando junto, eles estavam liberando algumas coisas, então eles tiraram a obrigatoriedade da gravata para o homem, e tiraram a obrigatoriedade do blazer para a mulher, caso ela estivesse com camisa, elas poderiam usar cores como rosa, algumas estampas, né, em cores mais claras, as estampas tradicionais, tiraram a questão que não podia amarrar o cabelo alto, assim, não podia, então eles liberaram a questão do cabelo, mas ainda assim não podia usar acessório de cabelo, então tiara, presilhas, essas coisas não podia. Que mais que eles tiraram? Essa questão dos relógios também, então podia usar seu Apple Watch lá, não tinha problema mais. Então eles foram aos poucos, né, dando uma relaxada ali nas regras, mas a princípio, gente, quando eu vi a regra a primeira vez, eu falei, caramba, nunca tinha visto uma regra tão rígida assim, sabe? E era difícil, né? Porque, por exemplo, a área de treinamento, geralmente as pessoas são mais criativas, inventa coisa, tal, e tinha que usar um dress code tão fechadinho assim. Era um pouquinho sofrido para as meninas ali do RH. Eu Era acho que bastante rígido. o que é interessante falar aqui também é que nós, como consultoras, né, de imagem, a hora que a gente estiver falando sobre o dress code, como se for a primeira implementação de um dress code nessa empresa, que assim, eu acho que vai haver muitas resistências, né? Porque enquanto você vai trabalhar do jeito que você quer, e chega a consultora falando o que você pode e o que você não pode usar, mas eu acho que o que a gente você tem que deixar muito bem explicado o porquê da implementação desse dress code, e eu acho que é interessante também você ouvir os funcionários, sabe? A opinião deles, porque são eles que vão usar esse uniforme, né? E eu acho que seria muito importante também, até para eles se sentirem parte, né, dessa mudança que vai ter aí, Sem dúvida, Mil. Acho que vale muito a pena fazer, né, reunião com ali um grupinho de funcionários para saber como é o dia a dia deles, entender as necessidades que eles têm, e até porque isso é uma ação que faz eles se sentirem incluídos e ouvidos. Sim. Então, se já é uma coisa que vai ser mais difícil de implementar, ter o apoio de quem vai precisar disso, né, ter o apoio de quem vai usar isso, com certeza faz toda a diferença. Porque às vezes alguma reivindicação, digamos assim, deles, vai ser fácil incluir. Sim. Às vezes nem é uma coisa tão... Não tem problema nenhum. Exato. Com certeza. Meninas, olha, muito obrigada por vocês terem feito essa aula linda, incrível, material já está disponível aí para vocês no Moda Club e agora também dentro do curso profissionalizante. Com certeza acho que vai abrir a cabeça aí de todo mundo para essa questão do dress code, da análise em relação à empresa, mas não só para empresas grandes, como a gente mostrou aqui, mas também para empresas pequenas. Então, como a Márcia falou, citou qualquer comércio, né? Qualquer empresa próxima aí da sua casa, então um escritório de contabilidade, de repente, ou até um salão de beleza, uma loja, né? Uma agência de viagem. Agência de viagem. Então, assim, uma clínica, né, de dentista, coisas assim, oftalmológica, de oftalmologia, trava-língua. E aí, com certeza, acho que vale a pena também para a gente, como consultora, abrir nossa cabeça de onde oferecer os nossos serviços e tudo o que nós somos capazes aí, habilitadas a fazer no mercado, tá? Se vocês tiverem, como a gente falou, se vocês tiverem alguma dúvida,
manda por e-mail para a escola para a gente olhar, ou chama lá a gente no direct sobre essa aula, que tá tudo certo, a gente vai conversando, vai tirando essas dúvidas. É isso aí. Muito Obrigada, Eva. Obrigada, Mil. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau.